eu sou Natália Campos, sou chefe de cozinha, fotógrafa, criadora de conteúdos e a convite da Cia Carne eu vim explicar para vocês quais são os diferentes tipos de costela e quando você deve usar cada uma delas. Algo bem básico assim de se falar é que a costela, assim como a humana, né, é a carne que está na lateral do tórax do animal. Mas a costela, ela, digamos que sim, ela é uma carne bem ampla, porque as costelas elas pegam desde aqui a barriga até as costas. Isso faz com que existam não só diferentes tipos de padrão desse mesmo corte, e quando eu falo padrão, eu falo em relação à altura, quantidade de carne que cada um deles vai ter, ou as suas variações enquanto industrializadas, porque ela pode ser temperada, ela pode ser defumada, mas existe uma grande divisão que é a costela tradicional, que a gente conhece, que geralmente fica próxima à barriga do animal, e um outro tipo de costela, que é a costela do carré, ou seja, que está nas costas do animal. Sim, ela existe e o modo de preparo dela é bem diferente da outra. Bem, como estava falando, a costela mais tradicional é esse corte aqui de costela. Vou virar para vocês, ó. Esse, inclusive, ele foi tirado num padrão um pouco mais baixo para pegar bem as carnes, a carne entre os ossos mesmo, que é devidamente a costela. E este aqui da frente é a costela do carré. Já dá para vocês perceberem pela cor que elas são diferentes, pela cor e pelo padrão. Essa costela do carré, ela possui uma quantidade maior de carne de lombo, ou seja, uma carne mais magra que cozinha muito mais rápida. Então, ela é excelente para ela ser assada rapidamente e uma coisa que é muito boa para se fazer com ela é usar molho. Ela aceita molho muito bem, justamente porque o lombo é uma carne um pouco mais seca. É claro que os ossos da costela, eles ajudam a trazer um pouco mais de colágeno, digamos assim, para a carne. Mas, no geral, é uma carne um pouquinho mais seca. Essa costela é bem suculenta, mas ela é menos do que essa. Por quê? Porque na costela tradicional, não gosto de usar o termo tradicional, mas a costela que a gente está mais acostumada, que é a que fica rente à barriga do animal, ela pega um pouco da carne da barriga. Ela demora um pouquinho mais para cozinhar, ela é excelente para ser cozida. Aliás, não só cozida, mas cozida, frita, só que eu recomendaria essa, ou, se você quiser, né, uma versão um pouquinho mais prática, a costela temperada, que já é, ó, inclusive, um pouquinho mais alta, que ela tem um pouquinho mais de carne de barriga, tá? Elas são excelentes para cozimentos um pouquinho mais longos, quando você quer colocar caldo. Por quê? Porque todo esse colágeno e esse pouquinho de carne de barriga, eles vão deixar o caldo delicioso e muito mais rico. Agora, uma terceira variação, digamos, da mesma costela, seria você dar continuidade à costela próxima à barriga e cortá-la assim, olha, com a barriga e com a pele do animal. Esse, inclusive, é um corte premium da Cia Carne, que a gente chamou de picolé mineiro, porque ele é cortado com o ossinho, mas a Cia Carne também tem uma variação da costela inteira nesse formato. Inclusive, se você tem curiosidade para ver os cortes da Cia Carne, se você quer colocar eles no seu comércio, dá uma olhadinha no nosso site. Então, esse corte, como eu havia falado, ele é um corte um pouco mais complexo em sabor, digamos assim. Ele realmente parece um grande torresmo, digamos assim, pelo sabor da barriga. Porém, ele tem a carne deliciosa da costela e ele pode ser cozido de formas diferentes, sabe? Como ele tem a pele, o ideal é para você fazer ele com a pele bem sequinha, sabe? Quase vitrificada, ou a pururuca. Então, muitas vezes, ele mesmo que você queira cozinhar ele antes, sabe, em caldo, o ideal é você deixar ele secar e fritar no final, ou então levar no forno bem forte, para ele ganhar essa finalização, ó, aqui, em que ele fica sequinho, começando a levantar. E fala a verdade, ele é muito charmoso, né? Além de ser uma delícia.
Além deles, é claro, vocês já conhecem, quem conhece o canal já conhece, a Cia Carne também possui uma versão da costela que já vem defumada, que é essa aqui. A gente tem algumas receitas no canal com ela. A costela defumada, ela traz uma praticidade gigante, porque em 30 minutinhos no forno ela já tá pronta para o consumo, já tá super macia, maravilhosa, mas ela também vai trazer um pouco mais de potência de sabor, sabe? Ela aguenta molhos um pouco mais intensos, com um pouco mais de presença, e ela também é excelente para você que gosta de fazer caldos, por exemplo, ou deixar o seu feijão com um gostinho mais potente, sabe, de defumado. Por quê? Ela vai adicionar, né, tipo assim, aquele colágeno no caldo e vai trazer muito mais potência de sabor num tempo muito mais rápido, tá? Não vou falar que mais sabor, mas um tempo muito mais rápido do que alguma dessas aqui faria. E aí, aprendeu?